Boa tarde a todos. Eu quero, em nome do anfitrião Ricardo Justino, agradecer a presença de todos vocês. Não poderia deixar de, no início da minha fala, lembrar da importância do nosso representante na ALESE, o deputado estadual Garibaldo Mendonça. Se hoje o galismo desfruta das benesses que nós conseguimos, é graças a esse representante na Assembleia. Alguém que de fato não conhece nada do galismo, a realidade é essa, mas abraçou a ideia que uma comissão no primeiro momento apresentou para o mesmo, e ele foi bem sincero e honesto em suas colocações, nos assegurou que o projeto seria aprovado como a gente solicitou do mesmo. Inclusive, por volta de umas 11 horas da noite, às 23 horas, eu tinha enviado uma mensagem no celular, no privado do mesmo, para que ele inserisse o artigo 3º da nossa lei no projeto. E assim ele acatou, e é o que faz a lei do Estado de Sergipe, eu acho que hoje é a lei mais segura do Brasil, porque ela assegura ao criador, ainda que os animais sejam apreendidos em Sergipe, ficar na condição de fiel depositário. Isso é um feito memorável. Isso tirou a paciência dos ambientalistas, porque inclusive na audiência pública que nós tivemos na 10ª Promotoria do Meio Ambiente, eles questionavam que era inconstitucional o que eles chamavam a gente de criminoso permanecer com a materialidade do crime. E isso se deu graças a essa articulação que a gente conseguiu. Eu quero também, em nome da associação, agradecer a todos os criadores do Estado de Sergipe e dizer que são vocês a razão de existir da associação. Sem a figura do criador, a associação não tem força. E quando eu falo criador, eu estou inserindo a todos, sócios e não sócios. Se o cara não é sócio, mas ele é um criador e ele dissemina de forma positiva o trabalho da associação, ele está colaborando. E dentro do universo político, o que faz esse grupo minoritário se tornar forte, e de fato, hoje a nossa associação se revela um núcleo de resistência positivo no Estado de Sergipe, isso decorre em decorrência da nossa organização. Nenhum homem público vai se expor por uma categoria que não se revele organizada. Todo homem público, ele está atrás de voto. E se você demonstra unidade, você transmite para ele segurança. E dessa forma você tem a contrapartida. Por isso que eu digo a você, criador, que está em casa, está ouvindo, assistindo esse vídeo, dê a sua contribuição de alguma forma. Não delegue aos outros aquilo que é responsabilidade sua. E todo criador, ele é responsável pela manutenção da nossa manifestação cultural que se revela através da nossa arte. Ricardo, hoje você coloca Sergipe nos anais da história mais uma vez, quando consegue realizar um momento como esse. Não está presente as figuras que nós esperávamos, mas como eu menciono, é melhor estar com poucos comprometidos do que com muitos dispersos. E eu acredito que todos que estão aqui trouxeram um pouco de esperança para nós também, sergipanos, continuar lutando, porque a gente acredita que aonde existir uma voz defendendo o galismo, a gente pode seguir lá o poema de Manuel Cabral de Melo Neto, José Cabral de Melo Neto, e dizer que o galo ecoa, o cantar do galo ecoa. Então vocês hoje, Pontelo de Minas, Juju da Bahia, Coronel Maciel da Bahia, Chico Luiz de Fortaleza, tenho certeza que se vocês estão aqui é porque vocês coadunam com o mesmo sentimento de nós sergipanos, que é construir um espaço de resistência para que a gente possa deliberar de forma organizada ações concretas. Eu quero dizer para vocês que tudo que a gente fez em Sergipe, a gente tentou o máximo possível fugir do universo das ideias e se ater à prática. Sergipe de fato se tornou diferente nesses movimentos nacionais, porque a gente de fato tem frutos a oferecer. Nós não nos mantivemos presos ao universo das ideias, às ilações. A gente de fato idealizou aquilo que a gente planejou. Quando eu assumi a presidência da associação, eu apresentei um plano de trabalho.
E, inclusive, o próprio Ricardo Justino, que é o idealista por natureza. Luiz, é muita coisa, não precisa relacionar tudo isso. Mas eu fiz questão de apresentar e seguir firme o objetivo de alcançar essa meta. Eu vou passar para vocês rapidinho um pouco do que a gente conseguiu, para que depois eu possa demonstrar como foi que a gente alcançou. Porque às vezes eu ouço pessoas de outros estados dizer o seguinte: Sergipe conseguiu porque é pequeno. Não, não é porque é pequeno. Os mesmos órgãos que tem em Sergipe tem em qualquer estado da federação. Sergipe conseguiu porque a gente desempenhou um trabalho baseado em um tripé. Um tripé que eu fui buscar em um pesquisador que eu não sou muito alinhado com o pensamento da esquerda, mas ele me inspirou a trazer isso para o galismo e surtiu efeito, que foi uma obra do Frei Beto. Frei Beto foi o camarada que idealizou a força que o PT trouxe na década de 70, 80, 90. E eu trouxe o tripé, que é o ser, estar e compartilhar. Então, enquanto presidente da associação, eu procurei me apresentar como galista, para ser galista. Então, eu convivi com esse público de perto. Eu estive nos criatórios dos grandes, dos pequenos e dos médios. A gente se fez presente para que dessa forma nós fôssemos a cola. Porque não adianta pensar o galismo a partir do prisma dos grandes. Como o Juju mencionou, o grande, ele não precisa se organizar tanto em associações porque ele já é provedor. Mas o pequeno, ele é o principal cimento em qualquer movimento. O que fez a esquerda grande, o que transformou Lula nessa figura icônica, foi que ele trabalhou através do Frei Beto nas bases. E a primeira obra foi a construção das pastorais de base. Senhores, quem vive o galismo de dentro, como eu estou vivendo, lendo, pesquisando, a gente sabe que a gente está a um passo do abismo. Eu estive em uma audiência pública na OAB a semana passada com o nosso jurídico. E a Comissão de Direito e Proteção Animal da OAB de Sergipe, ele vai praticar o que Frei Beto praticou para promover a esquerda. Os ambientalistas vão promover o direito animalista. Foi dito lá nessa reunião que eles irão criar líderes em comunidades para fazer o denuncismo contra as tradições do nosso país. E o que está em xeque não é só o galismo não, senhores. A vaquejada também. A pega de boi no mato também. Sergipe é pioneiro em muitas coisas. Nós temos uma lei estadual que trata do direito animal. É um código de proteção animal que foi votado em 2017. E nesse código, senhores, já vem determinando carga horária para o animal. E eu já tive alguns debates no interior, onde eu pergunto: o cidadão de Malhador, que é uma cidade sergipana que produz o quê? Muito tubérculos, macaxeira, inhame, batata. Esse camarada, ele não vai poder levar a produção dele para a cidade mais de uma carroça. Entendeu? Essas pessoas não estão preocupadas com o pequeno, com aquele que de fato tem no animal uma relação de trabalho. Foi mencionado na audiência pública acabar com as carroças no estado de Sergipe. E um deputado até foi em defesa e disse: espera aí, não vamos acabar com essa mão de obra, vamos pensar primeiro uma alternativa. Mas não tinha ninguém nessa audiência pública para ser uma voz em defesa das tradições. Nós conseguimos, para o galismo em Sergipe, a primeira audiência pública na Câmara de Vereadores de Aracaju, através do vereador Isaac. E que eu queria que ele estivesse aqui, que eu ia pedir mais participação dele. O mesmo está omisso nesse momento. E se a gente não contar com a força dentro do universo político, a gente não chega a lugar algum. Porque tudo passa pela política. E nós precisamos, enquanto criadores, enquanto representantes de uma entidade de classe, ter a capacidade de articulação dentro do universo político, se quiser que o galismo continue avançando. Nós conseguimos 2 audiências públicas na 10ª Promotoria do Meio Ambiente aqui no estado de Sergipe. E como foi que a gente conseguiu, senhores? Batendo na porta certa, saindo do universo das ilações e pisando no chão da fábrica. E o promotor nos recebeu e nos tratou muito bem e produziu um termo de audiência que foi favorável aos galistas de Sergipe.
onde ele enviou ofício aos órgãos estaduais que recebiam os animais, proibindo que os mesmos recebessem. Em decorrência dessa postura do promotor, hoje nós temos uma ação tramitando na cidade de Itabaiana contra o Parque dos Falcões e contra o pelotão ambiental do estado de Sergipe. E são ações dessa magnitude que freia os ímpetos dos ambientalistas. Que eu sempre dizia na minha fala, o galismo tem que sair da condição de caça e assumir em alguns momentos a condição de caçador, porque você tira essas pessoas da zona de conforto. Um oficial de polícia, se ele for responder um processo na corregedoria, ele pode ter a promoção comprometida. Um juiz, um promotor, se tiver um processo de uma corregedoria, ele não é promovido a desembargador. E o sonho de qualquer pessoa que está nessas carreiras é chegar ao topo. E a associação, tendo conhecimento disso, ela foi produzir essas ações. Porque só assim a gente conseguiria ser visto por essas pessoas como incluídos e não como excluídos. Tivemos várias reuniões nos órgãos de fiscalização e controle, exemplo, da Indagro, um órgão de Estado, e do Ministério da Agricultura, um órgão federal. Como isso ocorria? Com envio de ofício, a nossa associação tem um papelzinho timbrado, e isso impõe respeito, porque o ofício, quando ele chega, ele precisa ser respondido. E foi dessa forma que a gente conseguiu um ponto muito positivo contra o pelotão ambiental, que eles no início não nos respondiam. Eles não respondiam aos nossos ofícios, por quê? Porque não depositava nenhum tipo de confiança no trabalho organizado que essa associação desenvolvia. E hoje eles estão pagando um alto preço. Nós conseguimos, senhores, através desses ofícios de encontro com esses órgãos, uma cadeira no Comitê de Sanidade Avícola do nosso estado. Significa dizer que toda e qualquer ação promovida por esses órgãos, a associação tem conhecimento. Então, se Juju tem um criatório na fronteira, ali em Diaroba, e vai existir uma inspeção, eu, enquanto membro daquela cadeira, tenho informações, comunico ao criador e acompanho a fiscalização. Por quê? Porque nós temos conhecimento que a maioria dos veterinários não tem conhecimento sobre as características peculiares das nossas aves. Então observe que todas as ações que eu mencionei até agora da nossa associação, ela tem um objetivo: promover e inserir o galismo em espaços que antes era inimaginável. Nós conseguimos, através da associação, fazer o resgate de 8 aves que foram apreendidas pela ADEMA, que é um órgão de governo. Nós conseguimos um direito de resposta na TV Atalaia em decorrência dessa prisão que foi irregular. E nós conseguimos um espaço na televisão onde o porta-voz da associação pôde se manifestar e explicar para a opinião pública o que a matéria escondia. Porque quando você não tem direito ao contraditório, tudo que o outro fala prevalece como verdade. E a gente sempre buscou ocupar espaços apresentando o contraditório, para que dessa forma a gente desmistifique esse preconceito que existe contra os criadores das aves combatentes. Nós conseguimos várias participações em programas de rádio. Nós conseguimos, por um ano, ser colunista de um jornal, que inclusive, Juju, a primeira matéria de abertura foi uma homenagem a Duda Mendonça, e quando eu conversei com você pelo WhatsApp, você falou que a família ficou maravilhada pelo artigo. E isso é que nos traz satisfação, e esse é o combustível que nos motiva a continuar trabalhando. É o reconhecimento de poucos, mas é um reconhecimento verdadeiro. Nós conseguimos, senhores, como ações publicitárias, desenvolver uma campanha de doação de sangue, onde nós fomos até o Imose, e tudo divulgado, porque eu acredito na capacidade da publicidade como a principal ferramenta de promoção do galismo. Juju mencionou a questão da visão das pessoas de fora, Estados Unidos, Espanha, Costa Rica, que eles são aguerridos, eles são comprometidos. Eu acredito, o Chico também mencionou a questão da produção científica como base fundamental para o reconhecimento da prática do galismo. E eu vou um pouquinho de encontro à fala do Chico, pegando um gancho na fala do Juju, de que não adianta a gente produzir nada se a gente não tiver espaço na sociedade para levar, para que a opinião pública tome conhecimento.
90% dos processos brasileiros, eles são julgados pela força da mídia. Aqui em Sergipe tem vários crimes bárbaros, eu por 7 anos participei de júri popular. E eu via que o peso da opinião pública era muito forte no momento da condenação. A gente sabe que isso é uma verdade. Aquele crime que chama a atenção, que choca, que é bárbaro e que a opinião pública participa, essa comoção influencia na decisão. Então, por isso que eu acredito que para que o galismo avance, a gente precisa primeiro da publicidade. A sociedade precisa conhecer o que é o galismo. Por que existe esse desejo e essa tradição tão longa no galismo? Porque se a gente tiver opinião pública, quando a gente for para um debate a nível do Supremo Tribunal Federal, vai contar muito, porque as decisões dos ambientalistas contam, porque eles têm a mídia. Aqui no nosso estado é um estado pequeno, mas os ambientalistas são fechados com TV, com rádio, com jornais. Nós não encontramos espaço. Eu quero aqui não estar presente, mas agradecer ao Pedro Rocha. Foi um radialista, um comunicador que abriu as portas para a Associação Sergipana em um programa de rádio comunitário, que quando eu comecei a falar sobre o galismo dentro do prisma da antropologia, da sociologia, a sociedade começou a participar no rádio, começou a ligar, começou a elogiar, começou a lembrar que um bisavô já criou, que um avô criou, e que os criadores não eram marginais, muito pelo contrário, eram pessoas de moral ilibada. E a gente precisa fazer esse resgate. A associação tem, na atual presidência, um plano de trabalho montado, que segue nessa linha da publicidade. Iremos continuar com os outdoor, com as plotagens dos ônibus, com as plotagens dos transportes coletivos, porque quando a gente teve a ideia de plotar os transportes coletivos de Aracaju, nós escolhemos as linhas de forma bem pensada. Porque eu queria que no momento que um desembargador, um juiz e um promotor fosse entrar no condomínio dele, o semáforo fechava e ele ia ter que ler o que estava no fundo daquele ônibus, que era o enaltecimento da nossa ave, e que estava lá tosada, bem vermelha, que foi questionado no primeiro momento, porque diziam: você está desafiando a justiça, e o direito só existe para aquele que não dorme. E se o manual Moura assegura a tosa, o cerramento do esporão, que é o processo da ectomia, por que negar? Por que esconder? Muito pelo contrário, a gente tem que exibir, tem que mostrar. Então, tudo que a associação fez foi seguindo esse planejamento da publicidade. Não adianta produzir artigo científico, não adianta produzir nada se ficar guardado dentro da academia ou restrito a um grupo seleto de criadores. A gente precisa levar para a base. Por isso que a associação em Sergipe, ela se mantém até hoje com a doação apenas dos seus associados. Nós não temos renda alguma. Quem assume a presidência dessa associação tem consciência que está trabalhando de graça e às vezes até colocando seu transporte, seu tempo, seu intelecto à disposição da causa de forma gratuita, por puro compromisso. Nós conseguimos, senhores, um feito inimaginável a nível de Brasil. Não existe nenhuma associação de galo no Brasil que tenha um reconhecimento estadual de utilidade pública, a não ser a Associação de Sergipe. E vocês sabem o que significa isso? Significa um ganho incomensurável. A gente pode receber destinação de verbas de gabinete, como aconteceu com o deputado Garibaldi Mendonça, que em campanha nos prometeu 50 mil e eu pedi um pouquinho mais e ele nos deu 70. E a verba já está na Secretaria de Agricultura, o plano de ação de trabalho já foi apresentado e esse recurso vai ser todo trabalhado em cima da publicidade. A gente conseguiu também com esse deputado um espaço no Museu da Gente Sergipana, que é um espaço onde a intelectualidade de Sergipe apresenta seus trabalhos, para que a gente possa inserir o galismo, a pauta do galismo, no meio da intelectualidade também. Porque o nosso tripé se baseia nisso. A gente não vai ficar preso apenas ao pequeno, ao médio e ao grande criador. A gente precisa também se comunicar com o judiciário, com as academias. E nós temos concluso a antologia, que já está pronta, é uma obra da minha autoria. Nós temos um CD que estava tocando aqui antes, com 8 músicas, composições nossas, promovendo a nossa ave.
porque eu acredito que toda e qualquer publicação ela é válida, ela é importante. Tentei sensibilizar os criadores do interior para pagar as FMs do interior para tocar essas músicas, para entrar no pensamento das pessoas dos municípios, porque quando a gente for em 2024 reunir os criadores para representar um político, todo esse público vai estar envolvido e sabendo do trabalho que esse público vem desenvolvendo. Nós produzimos uma segunda cartilha ilustrativa. Essa cartilha ela mostra os avanços e conquistas da Associação de Sergipe. É um registro histórico que a gente está deixando, porque daqui a 10, 15, 20 anos, um historiador que for tratar dos movimentos sociais em Sergipe, ele vai ter que registrar a prática do galismo, porque nós estamos deixando essas migalhas que irá conduzir o pesquisador a conhecer a força do galismo em Sergipe, porque sem força ninguém conseguiria uma lei estadual, o reconhecimento de utilidade pública e 13 cidades do interior com leis municipais assegurando a criação dessas aves. Porque essa lei que a gente realiza no município, a gente está levando o debate que se baseia na linguagem do galista, para que os interiores comecem a resgatar. E como o Juju bem colocou, o galismo realmente deu um salto. E Sergipe é um exemplo disso. Não surgiu menos de 8 espaços de seleção para reprodutores no nosso estado. E um criador como eu, que criava 20 animais, hoje crio. Engaiolado eu tenho 95, fora os que estão soltos. Porque você encontra uma esperança nesse trabalho organizado que te permite fazer um investimento. Porque se você não acreditasse, você não investiria. Então, eu quero concluir a minha fala dizendo para vocês o seguinte: a gente precisa pensar, e hoje, se fosse possível, sair daqui com um esboço já pronto do que a gente quer para o galismo. E eu acredito que o primeiro passo é aquela minha tentativa, quando eu criei um grupo de WhatsApp, para pensar um comitê nordestino, para que a gente pudesse pensar ações institucionalizadas para deliberar o que a gente pretende para o galismo. É necessário que a gente comece a unificar essas cabeças que pensam de formas dissonantes, para que a gente construa algo concreto. Não adianta a gente chegar aqui, ouvir uma palestra bonita, ouvir o comprometimento de alguns, e quando sair daqui nada acontece. A gente precisa construir algo concreto. E o Comitê Nordestino que eu pensei, porque eu não pensei a nível de Brasil? Vamos pensar primeiro no universo micro. Quando a gente consolidar as bases, a gente vai estendendo, vai avançando. Mas a partir daqui, construir algo sólido. O que é que a gente pensa agora para o Galo? Eu sempre comento com os sergipanos, eu fico muito triste quando vejo um negócio desse aqui. Pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque agora, a menos de 1 quilômetro, está aqui tendo um evento. A menos de 1 quilômetro está acontecendo um evento. Vai lá que está cheio. Porque poucas pessoas querem pensar o galismo da forma que nós estamos pensando. Só que eles não sabem que a segurança que eles estão tendo lá agora é graças a esse trabalho. Porque no dia que nós pendurarmos de fato a chuteira, pode acreditar que os ambientalistas vão acabar, não é com o galismo, é com as tradições do nosso país. Isso é um movimento organizado que tem um corpo técnico muito melhor do que o nosso. Quando eu fui para a audiência pública na OAB, tinha 3 doutores. Não é doutor advogado que só tem a licenciatura e o bacharel, não. É doutor mesmo com doutorado. Estavam lá contribuindo para que os animalistas ocupem os espaços. O vereador Isaac, ele não está aqui, mas depois ele pode confirmar. Eu tive uma reunião com ele, com a presidente da Comissão de Direito Animal da OAB, com o vice e com o professor de História, Gilson. E ela disse na cara dele, olhando sem arrudeio: se você não fizer o que a gente está pedindo, seu projeto não passa. Porque nós temos articulação política aqui em Aracaju, que já está trabalhando nos bastidores, e você não vai conseguir. E nós temos em Brasília. Então veja, não é um grupo que veio para brincar, e não é só em Sergipe. Hoje, o berço, Juju, da proteção animalista é a Bahia, através da figura do promotor Heron Gordilho. Esse cidadão, ele tem uma inserção muito grande, é reconhecido na América Latina. É um camarada que foi orientador de pós-doutorado de 2 juízes federais. Então não é um Zé Ninguém.
Tem um discípulo, que é o Targore Tajano, que está inserindo no direito brasileiro o que eles chamam de direito de quarta dimensão, que é estender toda a segurança jurídica que é restrita apenas ao homem, aos animais. E estão conseguindo. Por quê? Porque alguns juízes às vezes se manifestam fora do código e favorecem. Hoje, o nosso código defende o animal como objeto de direito. Você tem um cachorro que ele tem direito a ser alimentado e a ter um abrigo, porque você assumiu uma responsabilidade com ele, mas ele é um objeto pelo Código Brasileiro. Mas eles agora ascenderam o animal à condição de sujeito de direito. Ou seja, eles gozam do mesmo direito que nós seres humanos. Como isso se cumpre? Dessa forma, impondo narrativas. Quando você vai conversar com o pessoal do Sem Terra, eles não dizem que são invasores, são poceiros. E existe uma diferença muito grande. É como nós galistas, quando a gente adota aquele termo de espaço para seleção de reprodutores e não rinha, fica um termo mais palatável, mais suave. Quando você não usa o termo briga, usa combate, você já leva a mente de quem ouve a pensar o quê? Em regra. Briga é uma contenda sem regra, mas o combate, ele leva a mente da pessoa a pensar nas regras. Então, eu me coloco à disposição de que eu fiz uma promessa até para minha família, que eu queria agradecer muito, e o galismo deve muito à minha esposa. Eu só estive na associação durante esses 2 anos e 3 meses por causa dela. Que ela disse, olha, você tem que entender que muitas pessoas se associaram porque confiavam no seu trabalho. E se você agora abandonar, você está sendo um covarde. Então, o galismo devia agradecer muito a ela. Assim como o Ricardo homenageou a dele, eu homenageio nesse momento a importância da minha esposa para o galismo. Eu prometi me afastar definitivamente, mas a gente que tem o espírito de combatente não se entrega fácil. E eu queria muito ver o galismo elevar o debate a nível nacional. Eu não ingressei no IFAM de Sergipe porque eu tenho consciência que se tivesse entrado, teríamos perdido. Porque nós não tínhamos maioria, nós não trabalhamos a opinião pública, então nós não temos o que mais importa, que é a representatividade no universo político e a opinião pública a nosso favor. Por isso que eu insisti na publicidade. Mas estive lá, conversei com um técnico e existe uma possibilidade sim de ingressar, porque quando a gente começa a estudar, o quebra-cabeça se encaixa com mais facilidade. A capoeira no Brasil, ela foi elevada à condição de patrimônio imortal cultural. A dança, o ritmo, a arte. Mas se você for pedir um aporte financeiro para um evento de graduação, não tem o direito. Então o galismo se encaixa nesse viés. A gente vai ingressar pedindo reconhecimento como uma manifestação que está presente desde o processo de colonização, que é uma manifestação presente e que pode sim ser reconhecido como patrimônio imortal brasileiro. E o que é que a gente precisa? Reunir obras, literatura, porque não adianta eu falar, tem que ter um registro histórico. Eu li o livro de Francisco Elias todo, e ele traz um dado importantíssimo. Em 1503, quando Duarte Coelho esteve aqui, que aportou na Praia do Flamengo, eles deixaram essas espécies de aves combatentes no Brasil. Isso é um dado histórico, é um registro inquestionável. 15 anos depois, Fernando de Magalhães volta e o seu escrivão, Pigarreto ou Pigafetta, ele deixou claro em uma carta, isso está em uma obra de um erudito espanhol, Fernando Duro, dizendo que as aves que foram deixadas por Duarte Coelho abasteceu toda a sua esquadra. Então, estava aqui, reproduziu. E todo mundo sabe que essas aves, elas tinham 2 finalidades nessas viagens. As viagens em alto mar eram muito longas. Entretenimento, que era o combate, e fonte de alimentação. Então, a gente precisa reunir uma documentação forte, com registros históricos e antropológicos, e ingressar. O que foi que o técnico me falou? Como o galismo não é uma manifestação cultural apenas de Sergipe, esse processo vai ser remetido ao IFAM nacional. Por isso que a gente precisa de articulação nos estados, para que no momento do debate nós tenhamos vozes. Por isso que eu pensei primeiro em um comitê,
para tratar dessas ações no universo micro, onde um deputado, a convite dos criadores, estaria presente e ouvir essas explicações e embasar a sua defesa quando fosse indagado sobre esse pleito. Porque se ele não tiver formação, os ambientalistas vão dizer: poxa, Juju, você defendendo a briga de galo? Temos registros na biologia de que todo instinto natural ele deve ser preservado. E não tem nenhuma pesquisa científica que diga que o galo combate por estímulo de anabolizantes. É um processo natural, porque até agora ninguém derrubou a produção do batoré. Então a gente tem sim como reunir. Eu tenho hoje 10 obras em casa que tratam sobre isso, e eu penso sim em ingressar no IFAM. Mas eu não quero fazer algo de forma isolada, porque dando certo, eu tenho os méritos, os louros, e dando errado eu vou ter todo mundo me criticando. Como eu acredito muito no associativismo, como eu acredito muito no trabalho da cooperativa, eu acredito que quanto mais participação, melhor. Então vocês definam, reflitam, veja se vale a pena, e a gente daria esse primeiro pontapé. Porque o que a gente vai buscar não é o combate, é a preservação da espécie, onde ela sendo reconhecida como um patrimônio, se tornaria mais fácil uma regulamentação. Agora a gente não pode ficar no universo da ilação, deixando o tempo passar. Eu acho que a gente tem que agir. O momento é oportuno para que a gente tire a bunda da cadeira e de fato comece a trabalhar pelo galo aonde realmente importa, que é nesse espaço. A vaquejada conseguiu e a gente consegue. Vai depender do comprometimento de cada um. Todos nós aqui temos um político próximo a gente e a gente tem que correr atrás. Por isso que eu mencionei o vereador Isaac. Isaac hoje é presidente da Comissão Animal da Câmara de Vereadores de Aracaju. Toda terça-feira tem 15 minutos em um espaço chamado Tribuna Livre. O que impede convidar alguém da vaquejada para ir lá falar? O que impede convidar alguém do galo para ir lá falar? E se a gente tem um representante desse, não consegue agora, vai esperar ele perder o mandato para dizer: não, eu poderia ter feito. Aqui em Sergipe nós estamos articulando. Eu já falei com 2 deputados, estive para conversar com o Garibaldi, que hoje é o vice-presidente da Assembleia, mas ele adoeceu, então desmarcou, e eu não marquei mais. Mas a gente vai correr atrás de uma audiência pública na Assembleia. Por quê? É uma oportunidade que a gente tem de levar para a opinião pública uma visão diferente do galismo, que é o galismo enquanto cultura, e que outra vai ser uma fala embasada em registros, na antropologia, na sociologia, porque o povo brasileiro, como bem mencionado por Darcy Ribeiro, é um povo constituído de preto, branco, índio. Não é um povo constituído somente pelos ambientalistas, que se colocam hoje como um padrão social e que quer, através desse movimento ambientalista, implantar a cultura vegana. Nós iremos tratar sobre cultura, e o Brasil tem cultura e precisa preservar esses traços históricos, porque quem representa o povo brasileiro são seus traços culturais. Muito bem dito por Ariano Suassuna, muito bem dito por Antônio Nóbrega, que fez o resgate do folclore brasileiro através de ritmos, dança, música. E a gente precisa encontrar pessoas que tenham coragem de dizer: poxa, o galismo é uma manifestação cultural viva em nosso país, ainda que esteja lançado lá à margem, mas ela é uma prática real existente. Eu me prolonguei muito, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Estou aberto a dialogar e a dar um pouco do meu tempo para contribuir por um movimento nacional que de fato saia do universo das ilações. Eu preciso estar com alguém que demonstre que quer caminhar. Sou aberto ao diálogo. Quem conhece aqui o trabalho da Rita Frente da Associação, nunca fui fechado, sempre colocava tudo em votação. Juju deve ter ouvido lá no grupo de WhatsApp que eu mencionei que o interesse era 2 representantes por estado do Nordeste, para que houvesse uma democracia nos momentos que fosse votar algo, não existir predominância. Vai vencer o melhor argumento, a melhor ideia, em número de representantes iguais. Infelizmente não deu certo, as pessoas não têm disponibilidade de tempo, às vezes não acreditam no trabalho do outro, já está cansado de golpistas, porque é o que mais tem no galismo. Eu recebi vários convites. Aristeu perguntou se queria galinha para sortear, Botinha perguntou se precisava de apoio financeiro. Eu nunca recebi um centavo de ninguém de fora do estado, para evitar um pouco dessa mancha que compromete muitas outras
lideranças que surgiram e que de fato decepcionaram os criadores. Sergipe, no tocante a um trabalho local, nós temos exemplo, porque existe uma prestação de contas mensal e tudo que é gasto é apresentado rigorosamente aos associados. Por isso, esta associação tem credibilidade e tem serviço prestado. Obrigado a todos.